Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou formado em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais. Essa faculdade não tem uma abordagem voltada para a administração pública, né? Porque quando a gente coloca esse tipo de conhecimento, administração e direito, não tem como mencionar é, o direito, não tem como ficar sem falar do direito administrativo e sobre as vagas comissionadas, sobre o método, né, que precisa. Por exemplo, se você for trabalhar como comissionado, você tem que saber sobre o regimento interno é, escrito na Constituição Federal, conhecer sobre é, as leis orçamentárias e, eventualmente, você vai precisar também não só ter o conhecimento das leis, mas também saber sobre a gestão estratégica. Então, por isso que essa graduação é interessante. Além de te dar o conhecimento jurídico, ela te dá um conhecimento de administração. A diferença da gente para um gestor público, né, porque a graduação parece bastante, é nosso conhecimento do direito notarial e registral e a controladoria jurídica. Nós somos voltados sobre, por exemplo, auxiliar um juiz, auxiliar um advogado, mas assim, a priori, né? Mas eu sei que existe uma resistência. Então, as pessoas que se graduam nessa graduação atuam, por exemplo, trabalhando na área de registro de imóveis, porque a gente conhece, né, sobre as competências das serventias e uma dessas serventias é a do registro de imóveis. A gente também pode atuar também na controladoria jurídica, que é outra matéria que nos diferencia do gestor público, que é a matéria onde a gente vai aprender sobre o fluxo de trabalho, sobre o dashboard, apresentar as coisas de maneira mais efetiva, tentar flexibilizar nosso conhecimento, nossa análise de dados, para a gente dar um suporte para o escritório. E também a gente aprende sobre os métodos de resolução de conflito, a mediação, a conciliação e a arbitragem. E a gente atua eventualmente na mediação e na arbitragem. E a gente aprende também sobre uma coisa que eu esqueci de falar, que é a licitação, que é muito bom na administração pública. A gente aprende sobre também, não tem como a gente aprender sobre administração e não aprender sobre os estrangeirismos, né? Que a gente fala que as pessoas, muitas das vezes a gente assiste, a gente não compreende, né? Mas a gente aprende, né, sobre estrangeirismo usado nos negócios e aprende também a, sobre uma questão que eu acho muito interessante, que são as técnicas. Por exemplo, a CNV. No nosso curso a gente não explora tão bem, né, essas técnicas, mas a gente fala, por exemplo, sobre, lá no livro de administração judiciária, sobre a CNV. E se a pessoa quiser, por exemplo, trabalhar na mediação, é interessantíssima, né? A gente aprende também é, a, sobre parafraseamento, sobre técnicas que eventualmente a gente tem que usar para a gente ter uma conexão com nossos clientes, a escutativa, para quando ele, por exemplo, estiver, por exemplo, conversando com a gente, ficar numa situação de, de um caso de não, no caso de não ser ressonante com o que ele está falando, no caso não ter uma conexão, não ter uma coerência com a linguagem corporal, com, por exemplo, a fala dele trêmula, a gente tem um cálculo que a gente vai falar pessoalmente com a pessoa. E a gente vai entender por que daquele comportamento
Porque as palavras às vezes não quer dizer a realidade, às vezes a pessoa está sendo coagida. E a gente tem que entender isso, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, entender essas coisas. A gente aprende sobre os tribunais, as competências dos tribunais superiores, inferiores, sobre também, não tem como a gente estudar sobre questões jurídicas sem aprender pelo menos o básico do juridiquês, aquela linguagem técnica usada pelos operadores do direito e mais frequentemente os advogados. Essa é uma graduação nova, mas que pode dar um suporte imenso para as pessoas e para a pública, porque a gente aprende sobre o direito administrativo e a gente vai saber se fazer dependendo da função trabalhar. Mas como é difícil, né, você ser comissionado, ou fazer um assessoramento parlamentar, ou passar, no caso, efetivamente, para atuar na área que é o objetivo do curso, que é, no caso, os cartórios judiciais, nos tribunais, e também nas serventias extrajudiciais. Mas talvez a gente não trabalhe como auxiliar, mas trabalhe também como. Não também, mas a gente pode trabalhar prestando uma prestação de serviço, como uma notificação extrajudicial. E posteriormente a gente pode fazer uma diligência no cartório de protesto. A gente pode fazer também um trabalho de registro de imóveis, né? Lógico que a gente tem as nossas prerrogativas um pouco limitadas por causa da graduação que foi criada de despachante, mas a gente tem o conhecimento para atuar nessas áreas. E eu acho muito interessante essa graduação. É uma graduação de 2 anos e você aprende as siglas, né? Tipo, tem gente que tem confusão sobre essas siglas que são usadas no caso, essas siglas que são usadas nas autarquias, a gente não entende bem a sigla, a gente não entende a fundo, a gente fica confuso. É uma maneira da gente aprender e se desenvolver como pessoa. Fiquem com Deus.